Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Efésios 6, 5 a 9. E este é o texto final em que Paulo nos orienta desde o início do capítulo 4, mostrando-nos e encorajando-nos a viver de modo digno da vocação que fomos chamados. Como mencionamos anteriormente, parágrafo a parágrafo, ele veio nos instruindo a mostrar um comportamento transformado, um comportamento digno. Por quê? Porque fomos abençoados com a salvação pela graça através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve se lembrar que até agora vimos que esse viver diferenciado, primeiro, deve ser evidenciado em nossa relação com os outros irmãos, pois somos um só no Senhor. Capítulo 4, 1 a 6. Deve ser evidenciado ao aceitarmos e permitirmos o ministério das pessoas dons na igreja, capítulo 4, 7 a 11. Deve ser evidenciado através de um comportamento cristão digno no contexto do corpo de Cristo, onde é requerido que todo cristão participe na edificação desse corpo, 4, 11 a 16. Esse viver diferenciado deve ser evidenciado no viver dirigido por novos pensamentos, alicerçados no que aprendemos em Cristo, 4, 17 a 24. Esse viver diferenciado também deve ser evidenciado ao substituirmos as antigas condutas de vida pela vida de santidade, 4, 25 a 32. Também devemos evidenciar essa nova vida ao imitarmos o nosso Deus, capítulo 5, 1 a 2. E devemos viver de uma maneira diferente também quando buscamos um modo de vida agradável a Deus. Capítulo 5, 3 a 14. Ainda mais 2 detalhes. Devemos viver de uma maneira diferente, tentando e procurando andar conforme a vontade de Deus, sendo cheios ou sendo enchidos pelo Espírito Santo. Capítulo 5, 15 a 21. Esse viver diferenciado também deve ser evidenciado na nossa relação mútua com o nosso cônjuge e na nossa relação mútua entre pais e filhos, conforme vimos nos últimos 2 programas. E, finalmente, nesse parágrafo, esse viver diferenciado há de ser evidenciado na nossa relação profissional, na relação entre servos e senhores, entre patrões e empregados. Nós temos que mostrar também um viver digno. Muito bem, depois dessas relações, para finalizar essa carta tão abrangente, Paulo vai dedicar, nos versículos finais, algumas e precisas orientações para também nos relacionarmos, sabe com quem? Com o nosso inimigo. Por quê? Porque todo cristão está envolvido na batalha espiritual que é travada desde o início da nossa vida cristã. Mas os versos 10 a 24, que terminam a carta, serão objetos dos nossos próximos estudos. Hoje, nós vamos nos concentrar em Efésios 6, 5 a 9. Muito bem, quando nós lemos esse texto, e se você tem a sua Bíblia aberta aí, eu quero convidá-lo a que você mantenha a sua Bíblia aberta, o título que nós podemos dar a esse pequeno parágrafo é o seguinte: o relacionamento digno entre patrões e empregados cristãos. Eu repito, o relacionamento digno entre patrões e empregados cristãos. Esse texto, querido amigo, ele é muito claro. Ele trata, em termos gerais, do cristão e do emprego. Quando Deus criou Adão no jardim do Éden, ele deu-lhe um trabalho para realizar. E o trabalho era cultivar e cuidar do jardim. Isso foi antes do homem pecar. Esse fato nos mostra que Deus pretendia que o homem trabalhasse, mesmo que o pecado não tivesse entrado no mundo. Apocalipse 7,15 também mostra que os fiéis no céu servirão a Deus dia e noite. O céu não deve ser encarado como uma folga infindável, mas sim
como um período em que trabalhamos para o Senhor. Esse é o ideal de Deus para o homem. Quando Adão caiu, mudou a natureza do seu trabalho. Deus amaldiçoou o solo, de modo que produzisse espinhos e abrolhos. Veja lá em Gênesis 3, 17 a 19. O trabalho do homem ficou mais difícil e laborioso. Dali em diante, o homem começaria a ganhar o pão com o suor do seu rosto. Como em todo aspecto da vida do homem, Deus deu instruções claras sobre o homem e o seu trabalho, nesse texto também temos essa orientação geral. Ainda em termos introdutórios, é necessário examinarmos esse tema respondendo algumas questões. Em primeiro lugar, devemos entender claramente qual a razão de trabalhar. A Bíblia oferece várias razões por que o homem deve trabalhar, e a primeira delas é a ordem de Deus. Paulo deixou isso bem claro em 2 Tessalonicenses capítulo 3. É óbvio que alguns dos tessalonicenses não estavam trabalhando, e Paulo os repreendeu fortemente, severamente, e os encorajou para que trabalhassem. Porque ainda quando estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Essa é uma passagem muito clara em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Eu vou repetir esse texto porque talvez você, aí na sua comunidade, em sua família, tenha pessoas que muitas vezes ficam meio encostados. E esse é um texto muito claro da palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Uma segunda razão para que o homem trabalhe é que ele deve sustentar a si e aos que dele dependem. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidando do que é vosso e trabalhando com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Essa orientação que Paulo deu à mesma igreja, mas está na primeira carta, 1 Tessalonicenses 4, 10 a 12. Querido amigo, devemos ganhar o próprio pão sem contar com a ajuda das outras pessoas. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5, 8. Então, deve ficar claro que o trabalho não é uma opção deixada a nosso critério. Não. Deus nos mandou trabalhar. E uma terceira razão pela qual devemos trabalhar é que nós devemos agir dessa maneira. Nós devemos trabalhar para podermos ajudar as pessoas necessitadas. Nós já estudamos isso nessa mesma carta. Você deve se lembrar. Vou ler um versículo e certamente você se recordará dele. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Certamente você se recordou. Querido amigo, há, obviamente, exceções à ordem de trabalhar. Quem é esposa e mãe tem uma tarefa especial a desempenhar no lar. A Bíblia não sugere que as mulheres não devem trabalhar fora, além de trabalharem em casa. Mas certamente o papel de esposa e de mãe geralmente é um trabalho de tempo integral. Há aqueles também cuja saúde não permite trabalhar. Há circunstâncias especiais em que alguém pode não estar apto para o trabalho ou situações em que alguém que trabalha ainda precisa de um auxílio. Muitas dessas situações são mencionadas na Bíblia. Mas o princípio geral é que devemos trabalhar e nos sustentar.
Entretanto, reconhecemos que existem aqueles que não veem que isso é necessário. Às vezes, os jovens que têm idade suficiente para se sustentar preferem ficar em casa sem fazer nada, deixando que o pai e a mãe cuidem deles. Alguns não trabalham simplesmente porque não encontram um emprego que lhes agrade ou porque ninguém lhes veio oferecer o emprego. O desemprego é um fato de vida comum, mas o cristão que está se esforçando para agradar a Deus, para viver dignamente, pode fazer da procura de um emprego um trabalho de tempo integral. Isto é, procure até você encontrar. Peça a Deus, certamente o Senhor vai abençoá-lo. Em segundo lugar, devemos entender claramente qual deve ser o procedimento do cristão no emprego. Devemos ser aplicados como cristãos em tudo aquilo que fazemos. O livro de Provérbios, que logo mais estudaremos, também trata sobre o assunto. Trata sobre o homem ocioso, trata sobre o homem que se recusa a trabalhar. O preguiçoso faz tudo o que deseja, menos trabalhar. O preguiçoso, diz Provérbios, morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ele inventa desculpas para evitar o trabalho. Diz assim o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso está sempre precisando de descanso, de relaxamento e de folga. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços e repouso. O escritor compara o preguiçoso com uma porta que abre e fecha. Que fica girando na maçaneta, assim como o preguiçoso fica virando na cama, para lá e para cá. O trabalho necessário para levar a mão do prato à boca para se alimentar deixa esse preguiçoso completamente exausto e ele precisa então descansar um pouco. Veja lá, por exemplo, em Provérbios 26, 13 a 16. O preguiçoso então recebe a instrução de ser aplicado. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Provérbios 12. Ele deve olhar para o futuro e planejar o seu sustento. O que não ajunta no verão é filho da preguiça. Mas o que ajunta no verão é filho sábio. O padrão apresentado é o da formiga. A formiga trabalha sem ser mandada e se prepara para os dias de escassez. Algumas pessoas, querido amigo, e você deve conhecer algumas delas, pensam somente nas necessidades momentâneas, esquecendo-se de que precisarão comer amanhã também. Provérbios, então, é claro sobre as consequências da preguiça. A pobreza e a necessidade são consequências de uma vida ociosa. O ocioso acabará sendo dominado pelo diligente e ainda assim não terá nada. Querido amigo, uma terceira visão sobre essa questão do cristão e o emprego, devemos entender claramente as orientações sobre o servo, que em nossa sociedade é o equivalente a muitas situações do passado. Essas orientações podem ser encontradas, por exemplo, em Colossenses 3, em Tito capítulo 2, mas basicamente as instruções de Deus para os que trabalham para uma outra pessoa são as seguintes: eles devem submeter-se ao patrão, obedecendo às suas instruções. Não devem reclamar, nem ser briguentos, não devem ser impacientes, mesmo que sejam tratados injustamente. Devem trabalhar esforçadamente, devem trabalhar como se estivessem servindo ao Senhor, e jamais devem roubar daqueles para quem trabalham, porque a vida deles deve ornar a doutrina de Cristo. Mas, querido amigo, a Bíblia também fornece um padrão de conduta para os senhores. Na sociedade atual, esses princípios
devem ser aplicados àqueles que supervisionam os que trabalham, isto é, aqueles que são chefes, supervisores ou até os próprios patrões. A Bíblia recomenda o seguinte, que é exatamente o texto que nós vamos trabalhar daqui a pouco. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. E para ele não há acepção de pessoas. E ainda, na carta paralela aos Colossenses, Paulo afirmou, Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Querido amigo, os patrões, sobretudo, devem tratar com justiça aqueles que trabalham para eles e devem evitar fazer ameaças. Os patrões devem saber que acima deles existe um outro Senhor. É importante que a necessidade de trabalhar e de se sustentar não se corrompam, tornando-se ganância e cobiça. Há pessoas que ficam possuídas pelo trabalho e pelo dinheiro e agem desonestamente para conseguirem cada vez mais. Jesus descreveu um rico fazendeiro que usou toda a sua energia em seu trabalho e o fim dele foi muito triste. Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens separado, para quem será? Enfim, todos nós, patrões e empregados, temos que nos prevenir do grande perigo de amar o dinheiro, pois ele é a raiz de todos os males. Querido amigo, então, qual é a proposta, qual é o desafio de Efésios 6, 5-9 para nós? Eu coloco nessas palavras. É responsabilidade de todos os cristãos seguir o princípio da submissão mútua no relacionamento entre patrões e empregados na área profissional. E nós temos 3 colocações que auxiliam aqui os cristãos a viverem de modo digno em sua relação profissional. Primeira responsabilidade refere-se aos empregados. Obedecer os patrões com temor e sinceridade. Segunda responsabilidade dos empregados. Trabalhar com vontade, não servindo aos homens, mas servindo ao Senhor. Os servos são admoestados a se submeterem aos seus senhores com corações sinceros, da mesma maneira que se submetem a Cristo. O cristão no seu emprego não faz somente o mínimo para satisfazer os homens, mas ele serve com diligência para agradar o Senhor. Querido amigo, o cristão que trabalha para alguém não atua como bajulador, mas como um servo servindo o Senhor. A segunda colocação refere-se à responsabilidade dos patrões. Veja o versículo 9. Considerar que Cristo está sobre eles é um dever importantíssimo dos patrões. Por isso Paulo diz claramente que os senhores devem, de igual modo, proceder com os empregados. E isso aqui quer dizer o princípio da submissão mútua a ser aplicado. Os senhores devem também tratar os seus servos ou seus empregados, ou aqueles que estão sob a sua supervisão, com respeito, evitando ameaças e devem, sobretudo, lembrar que todos eles são servos do mesmo Pai e que esse Pai, o Senhor Deus, não faz acepção de pessoas. E a terceira colocação refere-se então à recompensa que Deus dará a cada um. Veja os versículos 8 e 9. Os servos devem saber que do Senhor receberão a recompensa. Por isso a razão de ser dessa ordem. Deus é o Senhor que está sempre cuidando e observando, e Ele pagará a cada servo de acordo com seu próprio trabalho. Os senhores devem saber, o Senhor dará uma justa recompensa a cada um. E sendo Ele o supremo juiz, a parcialidade não existe junto dele. Portanto, querido amigo, embora não estejamos hoje debaixo de um sistema de escravidão, como na época de Paulo, os princípios aqui expostos podem ser muito bem aplicados na conduta de patrões e empregados cristãos. E assim, diante de todos esses pensamentos, eu creio que podemos considerar 3 lições. É a responsabilidade de todo cristão seguir o princípio da submissão
em todas as áreas dos seus relacionamentos. Quando, nas diversas áreas dos nossos relacionamentos, praticarmos esse princípio, andaremos de modo digno da vocação que fomos chamados. E, em terceiro lugar, só viveremos assim, capacitados pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e que você seja um empregado ou um patrão digno do nome de cristão. Um grande abraço e até o próximo programa.